Nós estamos aqui nesta noite para a celebração da ceia. E eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos. No mês de maio, nós temos por costume trazer uma palavra para a família. E hoje eu quero falar algo aqui e abrir estas ministrações para este mês. Amém? Quero que você abra em Lucas comigo, no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Família é projeto de Deus. Amém? Você crê nisso? Quando Ele criou o homem e a mulher, Adão e Eva, Ele via ali não apenas um casal, mas uma família. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26. E vamos ler até o 38. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. E uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, e a virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegre-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que dizia ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Amém? Jesus, ele veio para restaurar todas as coisas. E Jesus, na sua concepção, ele então começa pelo começo. Porque Deus não começa pelo meio nem pelo fim. Deus começa pelo começo. E na concepção de Jesus, Deus começa a restauração da família, que, como eu falei, é um projeto de Deus. Enquanto eu estiver considerando algumas coisas nesta ministração, eu gostaria que você prestasse atenção nas atitudes de fé e obediência de Maria e de José. Porque eu vejo aqui a restauração de Deus com a família. Porque a família, ela foi sabotada, ou vamos dizer assim, destruída, antes mesmo dela ser constituída. A família era e é um projeto de Deus desde o início, mas ela já foi destruída, vamos dizer assim, logo no começo. Abra comigo em Gênesis. Gênesis capítulo 3. Qual foi a ordem de Deus para Adão e para Eva? Crescei e multiplicai. Crescei e constituí família. Amém? Eu quero deixar você aqui tranquilo, porque nós vamos falar aqui da família constituída por marido, mulher e filho. Amém? Eu sei que hoje nós temos muitas famílias que
hoje o pai não é presente, ou a mãe não é presente. Nós vivemos num tempo em que há muitas separações e muitas situações que acabam deixando a família não configurada da forma como o Senhor Ele projetou. Mas eu quero dizer algo para você. Você está em Cristo Jesus? Você está em Cristo Jesus? Deus restaura a sua família. Então eu quero que você fique tranquilo, tranquila. Se hoje é você e seus filhos, se hoje é você e seus netos, é a sua família. Amém? O importante de você guardar no seu coração desta ministração são as atitudes de fé e obediência que trazem bênção para a família. Assim como também a falta de fé e de obediência também vai trazer circunstâncias ruins. Amém? Então vamos caminhar. Gênesis 3, capítulo 3, versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus. Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Respondeu-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Então nós vemos aqui o primeiro homem e a primeira mulher que Deus colocou na terra para multiplicar-se, para constituir família. Mas nós vemos aqui no Éden que Eva, ela se colocou muito perto do perigo. E aqui eu espero que o Espírito Santo comece a trazer entendimento para você. Você que é um homem e você que é uma mulher de fé. Eva estava muito perto do perigo. Então, a serpente tem a oportunidade de falar com ela. Isso nos mostra um princípio de nós como cristãos, onde eu e você nos devemos colocar, onde eu e você devemos estar. Eva estava em um lugar onde ela não deveria estar, e ela então pôde ouvir a voz da serpente. Que voz você quer ouvir? Que voz você quer ouvir? Mas vamos continuar, porque tem muitas coisas aqui ainda. Quem era a serpente?
Quem era a serpente? A serpente era Satanás. Quem era Satanás? Satanás era um anjo. Agora, na passagem que nós lemos em Lucas, nós vemos ali também uma mulher. Calma, mulherada, calma. Não fiquem assustadas. No final você vai ver que vai reverter para o homem. Reverter para o homem, na verdade, é reverter. Calma lá. Senão as irmãs vão achar que eu vim aqui hoje, né, falar das mulheres, né? Não, estou falando de homem e mulher de fé. Amém? Na passagem de Lucas, então, nós vemos uma mulher. E que mulher é essa? Maria. Maria é uma mulher que foi escolhida por Deus. Nós temos mulheres escolhidas por Deus aqui? Aleluias. E por que Maria foi escolhida para gerar em seu ventre o Salvador, que nós estamos hoje aqui nesta ceia para celebrarmos a sua vitória sobre o pecado? Por que ela foi escolhida? Por que você acha que ela foi escolhida? Porque ela tinha uma boa aparência? Será que foi pela aparência de Maria? Eu sei que o que eu estou falando é simples, mas é para despertar em nós o entendimento. Será que ela foi escolhida porque ela era de boa aparência? Será que ela foi escolhida porque era descendente de Davi? Quantas moças naquela época eram descendentes de Davi? Com certeza, muitas. Será que ela foi escolhida porque ela era uma moça virgem? Será que foi por causa da profecia de Isaías, que a virgem conceberia e daria um filho, e o seu nome seria Emanuel? Será que é porque ela era virgem? Será que só Maria era virgem naquela época? Com certeza não. Maria não foi escolhida porque ela era descendente de Davi, porque ela era virgem. Ela não foi escolhida apenas pelo Senhor por causa disso. Maria foi escolhida porque era uma jovem que amava o Deus de seus pais e o servia de todo o coração. Alguns católicos acham que nós não admiramos Maria. Sim, nós admiramos Maria. Nós admiramos ela como uma mulher de fé, uma mulher que obedeceu a Deus, como uma mulher que servia ao Senhor de todo o coração. Se nós olharmos os requisitos dos pais de João Batista, que foram escolhidos para gerar o profeta que veio para preparar o caminho do Senhor, você vê que os requisitos ali são altos. Isso nos dá uma ideia de como era a vida de Maria. Se para ser pai de João Batista, os requisitos, vamos dar uma olhadinha, bem rapidinho lá, nós vamos ficar em Lucas mesmo. Lucas 5.
Senão o pastor fica falando, você fica pensando, que requisitos são esses? Capítulo 1 de Lucas, versículo 5. Nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Veja aí, o alto requisito para ser pais de João Batista. Justos, ambos eram justos diante de Deus, tinham uma vida, ou viviam de uma forma irrepreensível, em cumprir os preceitos e os mandamentos do Senhor. Maria era uma moça que se destacava das outras moças. Nós podemos dizer que Maria era uma moça acima da média. Ela não era uma moça medíocre. A palavra medíocre, ela parece ser forte, mas ela está falando de ser mediano, na média. Mas para Deus, Ele precisava de alguém que era acima da média. Então Ele encontra Maria. E aqui no caminhar da ministração, você vai entender que Maria realmente era uma mulher acima da média. E nós vamos ver também que José era um homem acima da média. O que você quer ser? Um homem ou uma mulher medíocre ou acima da média? Veja que o Senhor está nos falando hoje sobre a restauração da família, mas está falando diretamente conosco. Por quê? Porque nós precisamos ser homens de fé, mulheres de fé, acima da média, para que a bênção do Senhor seja sobre a nossa família. Maria, uma moça acima da média, com a sua vida de dedicação a Deus, gerou o maior avivamento que essa terra já viveu. O maior avivamento, ela gerou o maior avivamento que a terra já presenciou. Falam-se do grande e último avivamento. Mas para mim, o grande avivamento foi o que Maria gerou. Mas eu creio nesse último e grande avivamento que precisa ser gerado. Ela gerou o maior avivamento da face da terra, porque através dela Jesus nasceu. Quer avivamento maior que isso? Eu sei que você está aqui nesse mundo moderno, cheio de tecnologias e tudo mais. Mas vamos e venhamos. Eu pelo menos tenho esse desejo. Eu gostaria de ter estado lá. E principalmente fazer parte dos 120 que estavam no tabernáculo, esperando a descida do Espírito Santo. Tremendo, né? Porque os apóstolos, os discípulos diziam: nós falamos do que vimos e ouvimos. Aleluias. Glórias ao Senhor. Então, diante disso, que consideramos sobre Maria, podemos dizer que, assim como Eva estava muito perto do perigo, muito perto de Satanás, Maria estava muito perto de Deus e da presença dele. Lembra que eu perguntei?
Você deseja, quer estar perto de quem? Qual voz você quer ouvir? Eva estava muito perto da serpente e recebeu a semente da rebeldia e da insubmissão. Maria estava tão perto de Deus que recebeu a semente da obediência e da submissão. Aleluias. Maria estava tão perto de Deus que Deus fala com ela. Vou dizer mais uma vez. Maria estava tão perto de Deus que Deus fala com ela. Aleluias. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Deus fala, sabia? Deus fala. Chega mais pertinho. Fica mais junto dele. E eu tenho certeza que ele vai falar com você. Ele vai falar. Agora, Deus fala diretamente com Maria aqui, nesta questão? Deus não fala diretamente com ela. E por que Deus não fala diretamente com ela? Aqui que eu quero entrar na questão da restauração da família. Porque Deus estava restaurando todas as coisas. Deus estava reparando, restabelecendo o que aconteceu, o que havia acontecido no Éden. Então, vamos considerar algumas coisas. Quem falou com Eva no Éden, no jardim do Éden? Quem falou com ela? Satanás. Mas Satanás, quem era Satanás? Um anjo. Quem fala com Eva ali no jardim do Éden é um anjo. Eu pergunto a você, agora, com Maria, quem fala com Maria? Quem fala com Maria? Um anjo, um mensageiro de Deus, Gabriel. O diálogo entre Maria e o anjo é remidor, é reparador. Sabia? Para reparar, restabelecer o que havia acontecido no jardim do Éden. Vejamos aqui. No caso de Eva, a serpente começa o diálogo fazendo uma pergunta, que coloca a fidelidade e a bondade de Deus pelo homem em jogo. Ele começa fazendo uma pergunta: foi assim que Deus disse? Veja a sutileza, a sagacidade de Satanás. É assim que Deus disse? Que você não pode comer das frutas que há no jardim. A mulher responde: não, de todas as árvores podemos comer, menos a que está aqui no meio do jardim, porque senão morreremos. Ele vem com uma pergunta, e ele apresenta à mulher o fruto que Deus havia lhe proibido de comer, dizendo que Deus, em outras palavras, dizendo: Deus é injusto com você. Deus está sendo injusto com você, Eva. Deus está sendo injusto com você, Adão. Deus está escondendo de vocês o melhor, porque Ele sabe que quando você comer dessa fruta, você vai ser como Ele, igual a Ele, conhecedores do bem e do mal. E nós sabemos o que aconteceu. No caso de Maria, o anjo Gabriel começa afirmando para Maria, começa a afirmar para Maria
a fidelidade e a bondade de Deus. Está ali no versículo 28 a 30. Ele diz: alegra-te, muito agraciada. Alegra-te, favorecida. Que bênção, né? Deus ser favorável a mim e a você. Falando da sua fidelidade. O Senhor é contigo. O anjo não está fazendo nenhuma pergunta. Ele está trazendo afirmações. Alegra-te, muito agraciada, favorecida. O Senhor é contigo. Não temas. Recebeste grande graça da parte de Deus. Aleluia. Você vê que as coisas estão mudando aqui? Eva tem uma conversa com um anjo. E algo terrível acontece. Agora Maria também está tendo uma conversa com o anjo. E algo extraordinário vai acontecer. O anjo está dizendo para Maria, em outras palavras: Maria, Deus é fiel para contigo. Ele te ama e te dará o melhor que Ele possui. Aleluia. A mulher do Éden desejou o melhor de Deus e incorreu em erro, desobediência. Mas Maria recebeu do Senhor o melhor, por ser uma mulher que o amava. Um diálogo muito diferente daquele que houve entre a serpente e Eva. Agora no verso 31 de Lucas 1, versículo 31 ao 32. O anjo diz: eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Agora o anjo apresenta a Maria o fruto. Você está entendendo, meu irmão, minha irmã? O anjo Gabriel agora apresenta a Maria o fruto. E o fruto tinha um nome. O nome do fruto era Jesus, o Emanuel, o Deus conosco, o Deus entre os homens. No diálogo entre Satanás, o anjo caído, e Eva, quem fez a pergunta, ou quem faz a pergunta, é Satanás. Eva apenas responde a pergunta e acaba tomando do fruto e comendo dele, e colocando o fruto dentro do seu ventre. Quando você come alguma coisa, para onde vai? O ventre. Entre Gabriel e Maria, quem faz a pergunta é Maria. Que coisa interessante. Ela faz a pergunta seguinte, nós já lemos. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. A pergunta de Maria era:
como isso será possível? Como isso acontecerá se eu sou virgem? Mas Maria estava com um desejo muito grande, profundo, de ter o fruto em seu ventre. Como eu posso ter? É a pergunta. Eu estou aqui colocando minhas palavras. Ela falando ao anjo Gabriel: como eu posso ter esse fruto? Eu quero este fruto, eu quero recebê-lo no meu ventre. Ela está perguntando como isso é possível. No Éden, por desejo de Eva, ela mesma colocou o fruto do conhecimento do bem e do mal no seu ventre. No caso de Maria, houve também um desejo de ter o fruto, mas era um fruto diferente. Esse fruto, quem poderia colocar em seu ventre era o Espírito Santo. Isso é extraordinário. A semente que você tem eterna dentro de você, que é a presença de Deus, que é o próprio Espírito Santo. Foi você que colocou? Eu vou pegar o Espírito Santo e vou colocar aqui. Quem colocou? E por que colocou? Porque você desejou, porque você quis. Aleluias. Glória a Deus, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Aleluias. No caso de Eva, foi uma obra maligna e humana. No caso de Maria, foi obra exclusivamente de Deus e do seu Espírito. E isso foi feito por um ato de livre vontade, livre arbítrio. Eva aceita as palavras da serpente de Satanás. Ela aceita. Se torna rebelde e insubmissa a Deus. Maria, usando também do seu livre arbítrio, aceita as palavras do anjo Gabriel, e em um ato de obediência e submissão, para receber o fruto em seu ventre. Aleluia. Mas não acaba por aqui. Em Mateus capítulo 1, vamos ver lá. Versículo 18 em diante. Vamos ler a Bíblia um pouquinho. Ora, o nascimento de Jesus foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco.
Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Eva, depois que ela coloca o fruto em seu ventre, ela vem e apresenta o fruto a Adão. Ela traz o fruto até Adão. E Adão aceita. Maria, por sua vez, também trouxe o fruto que estava em seu ventre diante de José, seu esposo. E José não aceita. Mas José, ao saber que Maria estava grávida, ele tem uma atitude maravilhosa, bem diferente de Adão. O versículo 19 diz: José, seu esposo, sendo homem justo, não querendo expô-la à desonra pública. Veja, José não aceitou o fruto, mas decidiu proteger Maria. Não é tremendo isso? Você, homem aí, seja sincero. Você está para se casar com alguém e de repente essa mulher me aparece grávida. Qual seria a sua reação? Então José não aceitou o fruto, mas decidiu proteger Maria. Adão aceitou o fruto, mas expôs Eva. Está vendo como as coisas estão sendo restauradas? Enquanto um protegeu, o outro apontou o dedo e acusou. Foi a mulher que o Senhor me deu. Ela tomou do fruto e me deu e eu comi. José era um homem justo. Alguns podem se assustar comigo, mas Adão para mim foi um homem covarde. José foi um homem de valor, um homem justo, corajoso. José amava tanto Maria. Você crê que José amava Maria? José amava tanto Maria que não queria expô-la à desonra pública. Preferiu morrer para si mesmo, abrindo mão dos seus direitos, abrindo mão do seu grande amor, para que o seu grande amor, que era Maria, fosse preservada. Às vezes nós não olhamos por esses lados, né? Não olhamos por esses lados. José, ele tinha parentes, tinha família, tinha amigos, mas ia deixar tudo isso por Maria. E eu pergunto, se fosse um de nós, homens, qual seria a nossa atitude? Por aqui nós vemos o homem de valor que era José. Aqui nós vemos porque ele tinha os requisitos para ser o pai de Jesus. Se fosse nós, essa mulher aí me apareceu grávida. Ela que se vire. Ela que receba todo o pagamento do erro dela.
Sim ou não, homens? Não precisa falar, tá bom? Fiquem tranquilos. Mas José preferiu morrer para a sua vida familiar, social, por amor a Maria. E é isso mesmo. Por que você acha que José foi escolhido? Porque o amor que ele tinha por Deus e por Maria era um amor sacrificial. O mesmo amor que Jesus tem pela igreja. O nosso amor, homens, o nosso amor por Deus, e não adianta correr nem para a direita nem para a esquerda. O nosso amor para com Deus e para com a nossa esposa tem que ser um amor sacrificial, mesmo que isso custe a minha vida, a sua vida. José morreria por Deus, mas José também morreria por Maria. Aleluias. Veja que a família está sendo restaurada. Lá no Éden, você comeu do fruto da árvore que eu falei para você não comer. Ei, espera aí, foi a mulher que o Senhor me deu. Bum, bum. Covarde. Não assumiu. Não assumiu. Um homem, para cuidar do Filho de Deus, tinha que ser um homem de verdade. Tinha que ser um homem de verdade. Um homem que pagaria o preço por amor a Deus e por amor à sua família. Essa é a verdade. E nós vemos no capítulo 1, versículo 20 ao 25, que quando José estava ponderando nessas coisas, sobre os acontecimentos, sobre o que Maria havia apresentado para ele, o fruto do seu ventre, porque com certeza ela contou tudo o que realmente aconteceu, e foi ela que contou. Quem que você acha que contou para ele? Você acha que foi a sogra? Foi o sogro? Foi a amiga mais íntima de Maria? Quem contou para ele foi Maria. E ele estava considerando, ponderando, e um anjo lhe aparece. Veja, Adão tomou a sua decisão por uma palavra dada por um anjo. Aceitou o fruto que estava com sua mulher. E Adão se tornou um homem desobediente a Deus. José, pela palavra que recebeu do anjo, aceitou o fruto que estava em sua mulher Maria. Observe que o anjo falou do fruto com ele, porque o ente santo que está em seu ventre, por uma palavra de um anjo, José recebe Maria como sua esposa. Porque o anjo diz: não temas receber Maria, tua esposa. Deus estava ali restaurando a família aos padrões do início, de como Ele planejou para que a família caminhasse na presença dEle. A mulher que o Senhor te deu. Viu a diferença entre Adão e José? Essa foi a mulher que o Senhor me deu.
Agora José diz: essa é a mulher que o Senhor me deu. Maria é minha mulher. Ele foi obediente a Deus. A família foi restaurada em Jesus. Com seus pais terrenos, Maria e José. Será que Maria foi submissa a José? Claro que sim. Maria era submissa a Deus. Logo, era submissa ao seu esposo. Mulher que não se submete a Deus, não vai se submeter ao seu esposo. Ou vice-versa. José amava Maria, como Cristo amou a igreja? Já vimos que sim. Então nós vemos aqui, nesses dois acontecimentos, Deus restaurando a família. Amém? E o que falar de Jesus? Jesus então nasce. Ele é filho de Deus. Amém? Mas ele também era filho de Maria e de José. Então Jesus, ele não tinha um compromisso só com Deus. Ele tinha um compromisso com a sua mãe e com o seu pai terreno. E Jesus honrava os seus pais. Lucas 2, vamos voltar lá em Lucas 2. Lucas 2, versículo 51. E desceu com eles para Nazaré. Quem desceu com eles para Nazaré? Jesus desceu com seus pais para Nazaré. E era-lhes submisso. Jesus era o quê? Submisso aos seus pais. Jesus era obediente aos seus pais. Jesus honrava aos seus pais. Nós sabemos que com a família de Adão e de Eva, nós temos ali a história de Caim, que desonrou os seus pais, foi egoísta, matou o seu irmão Abel, derramando o seu sangue na terra. Sangue esse que trouxe condenação sobre ele. Jesus honrou seus pais terrenos, honrou o seu Pai celestial, não foi egoísta, mas foi submisso, não pensou em si mesmo, derramou o seu sangue na terra, para tirar a condenação de sobre os Caíns, daquela geração, desta geração e das próximas que virão. É isso que nós estamos celebrando nessa noite. Aos filhos, que ficam mais para aquele lado lá, eles sentam mais para lá, os filhos lá, os jovens, né? E adolescentes. Aos filhos, honre a seus pais, ofereçam-se a si mesmos, lançando mão do egoísmo, para que você tenha vida próspera e longa na terra. Jesus honrava seus pais terrenos e ao Pai celestial, e recebeu a sua recompensa. A família é projeto de Deus. Amém? É possível viver o padrão de Deus para a nossa família? Sim. Jesus restaurou todas as coisas e nos deu o Espírito Santo para vivermos segundo as suas promessas e segundo a sua vontade. Você crê nisso? Agora, qual era o segredo de Maria e de José para ter uma família abençoada? E aqui é um segredo para todas as famílias.
de você que está em Cristo Jesus. Qual é o segredo? Qual era o segredo de Maria e de José? Eu vou ler esse versículo com vocês e termino essa ministração. Lucas, capítulo 10. Dez, 27. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se nós vivermos essa verdade, nós teremos uma família abençoada. Porque esse é o segredo: amar a Deus de todo o coração, de todo o sentimento, de todas as forças, de todo o meu entendimento, e o próximo como a mim mesmo. Me diga, para nós terminarmos, a tua esposa, pastor Albano, é o teu próximo? Hein, pastor Arquette? Pastor Albano é o teu próximo? Já vamos falar isso aí. A tua filha ali é o teu próximo? Esse menino que está no seu colo é teu próximo? É teu próximo? Essa menininha que está sentada aí. Amar a Deus acima de toda, e ao teu próximo como a ti mesmo. O teu parente é o teu próximo. Não tem o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Não tem essa declaração? O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Essa gente aí da sua família, nós podemos dizer que é o próximo dos próximos. O próximo mais próximo teu é o seu esposo, sua esposa. São os seus filhos. É a sua mãe, é o seu pai. É o seu avô, é a sua avó. Se eles criam você, ou criaram você. Será que nós conseguimos entender isso? Jesus veio para restaurar a família, restaurar os relacionamentos. Adão e Eva entraram numa crise e sucumbiram na crise. José e Maria entraram numa crise, mas por amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo, eles superaram a crise e cumpriram o propósito de Deus. Deus constituiu a sua família para que vocês juntos cumpram o propósito de Deus. Amém? Glória a Deus. Que essa palavra fique no seu coração e que possamos caminhar nesse mês falando sobre família, em nome de Jesus.